Hoje iniciamos uma jornada fascinante pelos mistérios do último livro da Bíblia, o Apocalipse. Este não é apenas um estudo, mas uma experiência que irá apresentar muitas pistas a respeito de profecias e símbolos, revelando uma compreensão mais profunda do que o futuro reserva para nós. Muitas vezes, o Apocalipse é visto como um enigma indecifrável, cheio de símbolos e visões. Mas, na verdade, é uma carta de amor de Deus para nós, cheia de esperança e revelação. Neste estudo devocional, vamos explorar cada detalhe, entendendo a linguagem simbólica e descobrindo como essas mensagens antigas se conectam ao nosso presente. Você está prestes a embarcar em uma jornada espiritual, subindo à visão celestial de João e desvendando cada símbolo comigo. Não se preocupe se achar complexo. Estamos aqui para simplificar e revelar como o Apocalipse tem relevância para a sua vida hoje. Deixe o seu like nesta mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Nós teremos 3 mensagens para que possamos conversar um pouco a respeito do livro do Apocalipse. E para que essa conversa realmente aconteça, recomendo que você participe através do espaço de comentários. Ali você pode registrar o seu testemunho, suas observações a respeito desta mensagem, algo novo que aprendeu por aqui e também, claro, as suas perguntas. Então logo permita ao Senhor, eu vou responder, para que nós possamos ter uma boa conversa a respeito do livro do Apocalipse nesta mensagem. Bom, no ambiente de estudos teológicos, muitos fazem a leitura do Apocalipse apenas com base em símbolos e seus significados. Não podemos negar que a linguagem apocalíptica está realmente cheia de símbolos. No Apocalipse de João mesmo temos muitos, e há outros textos que apresentam linguagem apocalíptica na Bíblia, como Ezequiel e Daniel, que também mostram símbolos, e há outros textos entre os apócrifos, alguns tidos como boa fonte de apoio devocional e de estudo, e outros tidos como completamente errados, como acontece com todos os textos dessa linha apócrifa. Os textos da linha de pensamento apocalíptico começam ainda no exílio babilônico, mas esse tipo de literatura ganhou muita força na volta do exílio e seguiu marcante até os dias que Roma destruiu o templo. Eles esperavam a solução eterna naquele momento e ela ainda não veio. Bom, pelo menos não da forma como eles esperavam. Como o apocalipsismo está inserido dentro das leituras escatológicas, temos que dedicar um tempo para observar algumas interpretações próprias da escatologia. Não vou esgotar o assunto aqui, claro, apenas vou observar algumas visões da escatologia que influenciam na forma de se fazer a leitura, da leitura apocalíptica. Da literatura apocalíptica. Esta deve ser então a maior mensagem dentre as 3 que nós teremos para esse nosso estudo devocional por conta disso. Há quem veja os símbolos no Apocalipse, e muitos símbolos, e apenas eles. E essa linguagem simbólica teria o interesse apenas de comunicar algo para os leitores da época. Era apenas para o próprio tempo, como uma mensagem criptografada, cifrada, codificada, que apenas quem tinha o conhecimento dos símbolos, ou tinha as ferramentas adequadas para a devida interpretação, poderia entender o que o texto realmente queria dizer. Há também quem veja apenas profecia no Apocalipse e aguarda completamente o cumprimento até da forma mais literal possível. E há quem mescle as duas ideias, pensando o Apocalipse como um livro tanto para os seus dias, como com mensagens cifradas, mas também falando do futuro. Isso não seria uma novidade entre os textos da Bíblia, pois os profetas fazem isso o tempo todo. Tanto falam de coisas para os dias que eles viviam realmente, coisas para os dias seguintes daqueles momentos, e coisas que nós ainda esperamos o cumprimento até mesmo em nossos dias. Pessoalmente, levando em conta a revelação do Apocalipse, eu fico com esse entendimento, pois a revelação, quando a revelação acontece, o profeta não tem como fixar o tempo, a não ser que seja revelado com todas as letras, claro.
A revelação do que o Senhor dá é com base no tempo de Deus, que é completamente diferente do nosso. O apóstolo Pedro fala a respeito disso, inclusive. Alguns acham difícil ler e entender o Apocalipse. Segundo o versículo 3 do capítulo 1, é bem-aventurado, feliz, quem lê ou ao menos ouve as palavras dessa profecia. Só de ouvir falar o que está escrito ali faz com que a pessoa seja bem-aventurada. Assim, não deixe que nada nem ninguém tire de você a sua porção de bem-aventurança, de felicidade. Logo no começo do livro, nós vemos a dedicatória do Apocalipse. Precisamos entender a grandiosidade dessa mensagem que fala conosco nos nossos dias e também para depois que nós possamos anunciar a outras pessoas. Nós somos mais do que vencedores em Cristo, isso é verdade. Somos reinos e sacerdote, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Assim, aguardamos aquele que era, que é e que há de vir. Hoje ele já está conosco em todo o tempo, mas haverá o dia em que as nossas lágrimas serão secadas. João cita um arrebatamento em espírito, mas o texto não fala que ele foi levado a qualquer lugar que seja diferente do que ele estava. Aliás, o capítulo 1, versículo 12, diz que depois desse início, ele se volta para ver quem falava com ele, dando-nos o entendimento que ele teve apenas uma visão de onde ele estava mesmo, sem ser levado para outro lugar como Ezequiel, pois, se fosse assim, o texto diria... Como, por exemplo, no começo do capítulo 4, onde nós lemos algo que parece ser uma chave de leitura que não é muito explorada por estudiosos do Apocalipse. Nós lemos claramente que depois da revelação do início do livro, dando conta do que escrever para as 7 igrejas, João vê uma porta aberta no céu e é chamado para subir para lá. Quer dizer que, a partir desse momento, João está vendo os eventos a partir do céu. Ele mudou de lugar, não é mais apenas como em espírito, ainda que possa ser também. Ainda que veja as coisas que estejam acontecendo na terra, ele está como quem está olhando de cima, e muitos dos eventos que ele relata também são vistos apenas no céu. Quer dizer, ele fala de coisas que acontecem tanto no céu como na terra, do que ele vê a partir da perspectiva de quem está vendo no começo do livro lá do céu. Ele relata o que ele vê para o tempo da grande tribulação na terra. Apesar de muitas pessoas dizerem que o Apocalipse não fala do arrebatamento, eu entendo que ele fala e fala em 2 momentos. Primeiro, quando João chega no céu, nesse capítulo 4, e vê os tronos ocupados. Eu entendo que esses tronos só podem estar ocupados quando o arrebatamento acontecer. É depois do arrebatamento que começa o processo do tribunal de Cristo e das bodas do Cordeiro, permitindo que os salvos comecem o período de reinado com Cristo. Então, nesse momento, João vê o que acontece depois do arrebatamento da igreja quando sobe para o céu. Além desse momento, eu entendo que quando o varão nasce, lá no capítulo 12, apesar de muitas pessoas interpretarem como o nascimento de Cristo, eu não vejo dessa forma, pois seria a revelação de algo que já tinha acontecido naquele momento. Eu entendo que esse varão que nasce é a união do corpo de Cristo com o cabeça, que é o próprio Cristo. Para mim, mais um texto que fala do arrebatamento. Esta primeira mensagem tem muitas informações que são tidas como técnicas, mas eu não descuido da devocional, mesmo em momentos assim que falamos mais de coisas técnicas, porque gosto de pensar numa aplicação do que nós lemos na Bíblia nas coisas do nosso dia a dia. Se você gosta desse tipo de conversa, já deve ter feito a sua inscrição no canal do Ministério Compartilhando no YouTube, é claro. Se ainda não fez, eu convido você a fazer isso logo e aproveite para ativar as notificações no sininho para que você possa receber as informações a respeito de novas mensagens que nós divulgarmos por aqui. O YouTube vai te avisar disso. Vamos falar de algumas coisas que nós lemos no Apocalipse que podem apresentar simbolismos. Apresento apenas alguns detalhes para ajudar nessa leitura. Quando fala do número 7, fala da perfeição do plano de Deus, uma vez que esse livro é um documento divino onde Deus registra o seu plano em relação à humanidade, julgamento futuro e herança dos crentes. Selado
significa objetividade e privacidade. Já tinha definições claras. Exigia-se permissão para ser aberto. Unicamente o Senhor Jesus pôde fazê-lo quando lemos lá. Só Cristo controla e dá significado à história. O livro na mão direita é símbolo de autoridade e de poder. Leão, majestade e realeza, e cordeiro, o servo de Jeová, que pelo seu sangue remove o pecado do mundo. Cabeça, fala de autoridade. 7 cabeças, então, quer dizer que há um poder completo, uma dominação muito abrangente. Chifre, fala também sobre poder. Na antiguidade, os capacetes dos viajantes, dos lutadores, continham muitos chifres para mostrar que eles tinham autoridade ou que pelo menos pretendiam buscar esse poder. Leopardo, urso e leão também são citados em Daniel 7, por exemplo. A ideia é falar que essa besta assume todas as características dos animais citados, dentro do que se entendia na época como características delas, claro, sendo comandada pelo próprio dragão no capítulo 12. É um ser exageradamente mau, possui muita força, devora, enfrenta tudo e todos na tentativa de se estabelecer no poder. Poder esse dado pelo próprio dragão, que tenta agir para alterar o rumo da história. Grande meretriz. Tudo indica que a visão está mostrando a cidade de Roma. Não historicamente. Os judeus, quando falavam de uma cidade opressora que causava problemas para a observação da sua religiosidade, eles falavam da Babilônia. E, historicamente, Babilônia era para os judeus a representação do cativeiro. Os cristãos também tinham a sua Babilônia, mas chamavam de Roma, por conta do que passaram historicamente. Então, a Babilônia dos judeus e a Roma dos cristãos será a representação dessa grande meretriz que dominará politicamente e causará problemas para a observação da vida religiosa das pessoas, tal qual foi no passado com os judeus em relação à Babilônia ou com os cristãos em relação a Roma. A localização geográfica aqui é o que menos importa. A interpretação é espiritual de uma cidade dominadora, como eram aquelas da antiguidade que tinham esses exemplos. Muitas águas. Babilônia era uma cidade cercada por muitas águas, e há indicações em livros de história que sua derrota se deu porque houve um leve desvio na proteção natural que era o rio. Água também pode ser a representação de muitas pessoas. Mar, no Apocalipse, fala muitas vezes de uma numerosa multidão. A meretriz estar sentada sobre muitas águas pode mostrar seu poder sobre uma grande quantidade de pessoas. Púrpura e escarlata, tecidos coloridos, luxuosos na época, logo indicam pompa, luxo, realeza, destaque. 7 montes. A cidade de Roma foi construída em 7 montes. Mais uma vez eu preciso ressaltar: não devemos nos preocupar com a posição geográfica. Pode ser a Roma que nós conhecemos hoje ou o alcance da Roma antiga, mas a interpretação é espiritual. Será um local de onde o anticristo vai comandar politicamente, com poderes como eram os da Roma antiga ou da Babilônia em seu tempo, quer dizer, com poderes totais sobre a humanidade. Ainda que o Império Romano seja realidade mais uma vez, ou que haja o domínio de alguém que seja como era o domínio do Império Romano, entendemos que o autor do livro viu algo parecido, o que não quer dizer que seja literalmente, e esse império pode ser apenas algo dito com as palavras que ele poderia explicar naquele momento. Mas ele estava falando de algo que seria uma realidade parecida, não necessariamente igual. Pode até ser, mas não é obrigatoriamente isso. Terra pode representar poder, autoridade sobre pessoas. Para terminar essa parte sobre simbolismos e seguir para os outros assuntos ainda nesta mensagem inicial, temos o número 1000. No texto bíblico, normalmente 1000 refere-se a algo que não pode ser contado, não sendo necessariamente um número exato, mas a representação de algo que tem uma grande quantidade. Pode ser literal, como pode expressar a ideia do incontável. Como o Apocalipse tem a ideia do incontável tanto no mar como principalmente na comparação com a areia do mar, é mais provável que o número aqui esteja falando de algo exato.
mas não podemos perder de vista a possibilidade do incontável. A respeito da autoria, pelo menos a partir do século III, há divergências a respeito da autoria do discípulo amado. O grego usado é diferente se nós fizermos uma comparação com o Evangelho e com as cartas de João e com o Apocalipse. Há expressões cultas em um e menos cultas em outro. Além disso, o Evangelho mistura termos gregos e hebraicos, o que é diferente dos demais textos. Por fim, a linguagem entre as cartas é muito parecida, e essas eu entendo que são sim do discípulo amado. Tanto o Evangelho como o Apocalipse, eu entendo que são escritos de outras pessoas, sendo o Evangelho um texto de um dos discípulos que acompanhou Jesus, mas que não teve o seu nome revelado, e ele escreveu para fazer um testemunho de João, o Batista, a respeito de Jesus, seguindo com o texto mesmo depois da morte de João Batista. E o Apocalipse, o autor é uma pessoa chamada João, mas eu acredito que seja outra pessoa, não o discípulo amado. Mas, mais importante que definir os autores é a observação do que a mensagem nos apresenta. Tem sim o seu valor fazer toda essa discussão, mas pouco importa quem realmente escreveu. O que importa é a inspiração do Espírito Santo, que permite que tais textos escritos no passado falem para além daqueles dias, falando conosco igualmente. No fim, o Apocalipse é nada mais do que uma grande epístola, uma grande carta. Como lemos no começo as 7 cartas escritas para 7 igrejas, temos a impressão de que essa seria a única parte dedicada para as igrejas. Mas no fim, essas 7 cartas são, em essência, dedicatórias, e o texto completo do Apocalipse seria uma grande carta encaminhada para essas 7 igrejas. Essa é uma bela forma de interpretar esse texto. Há uma interpretação, inclusive, que as cartas do Apocalipse são endereçadas para igrejas, tanto históricas em seu tempo, como para comunidades que representam tempos da história da igreja. Dessa forma, a beleza dessa interpretação do Apocalipse como uma grande epístola endereçada para as 7 igrejas fica completa, pois se elas podem identificar períodos da história da igreja, o texto é dedicado a qualquer pessoa que faz parte da igreja do Senhor, a você e a mim, claro. Que possamos ouvir o Espírito e deixar Ele agir em nós e através de nós, não aceitando o pecado, de fato realmente não aceitando, mas auxiliando o pecador a mudar desse caminho errado, se ele quiser, claro, e denunciando o erro, e deixando o Senhor dentro de cada uma das nossas decisões. Aliás, mais do que isso, deixando Ele decidir e agir. Não agindo apenas por conhecer as coisas, mas por deixar o Senhor agir em nós e através de nós. Retomamos para uma segunda mensagem a respeito do livro do Apocalipse, dentro desse nosso estudo devocional dos livros da Bíblia, permitindo o Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.